Boa noite, graça e paz. Esse mês de março é um mês muito especial para nós mulheres, pois é comemorado o mês da mulher. Então eu quero deixar aqui uma reflexão breve sobre uma mulher que para mim é um exemplo de fé e coragem. O nome dela é Raabe e a história de Raabe está ali no livro de Josué, a partir do capítulo 2, que diz assim que em dado momento Josué envia os seus espias à terra de Canaã, mais precisamente a terra de Jericó, para ali observar o território. E então eles vão parar na casa de uma prostituta cananeia. E então essa prostituta, chamada Raabe, os acolhe e os esconde do exército de Jericó, do rei de Jericó. E Raabe foi muito corajosa, porque mesmo sabendo dos riscos que ela corria, mesmo sabendo que o rei já havia sido avisado sobre a existência desses espias ali naquele território, ela ainda arquitetou um plano para os esconder ali. E então Raabe faz um combinado com eles, né? Pois ela cria no Deus de Israel, ela acreditava, ela tinha fé no Deus de Josué. Então ela faz um acordo com eles, né? Que ela os esconderia, porém quando eles fossem invadir a terra de Jericó, que ela fosse poupada, ela e a família. E então o acordo foi o seguinte, que ela pendurasse um cordão vermelho sobre a janela da casa dela para que fosse identificado na hora que a terra fosse invadida. E assim se fez. E a única casa, a única família, a única pessoa que foi poupada foi Raabe, sua família e sua casa. Todos foram salvos. Então, eu digo que Raabe, ela não foi só corajosa por acolher aqueles espias e os esconder. Raabe, se a gente for observar no livro de Mateus, ela faz parte da genealogia de Jesus. Então, eu entendo que ela foi corajosa porque ela abandonou as velhas práticas. Ela seguiu o chamado que Deus tinha para a vida dela. E hoje, trazendo isso para a nossa vida hoje, né, nós temos muitas Raabes aí no mundo, que são corajosas, que são fortes, que são batalhadoras, que conseguem renunciar o passado, renunciar velhas práticas para servir a Jesus. E aquele cordão vermelho que no passado simbolizou a salvação de Raabe, hoje o que simboliza a nossa salvação é o sangue de Jesus. Então, existem muitas mulheres que são exemplos hoje também de força e determinação, de coragem, de fé. Mas em contrapartida, existem muitas mulheres que não conseguiram ainda entender a força que tem, o quanto são amadas, o quanto são protegidas por Cristo, o quanto são aceitas. Muitas mulheres que não se sentem capazes, muitas mulheres que acham que não merecem o amor de Jesus, muitas mulheres que não entendem o sacrifício de Jesus na cruz e acabam por continuar numa vida que provavelmente são infelizes. Existem mulheres que não se sentem merecedoras do perdão. Mas Jesus, Ele nos chama. Ele nos chama porque é Ele que convence, é o Espírito Santo que convence cada um. Quando Jesus nos chama para cumprir o propósito dele, é porque Ele quer fazer a obra completa.
É porque é Ele quem vai dizer, é Ele que vai perdoar, é Ele que vai conduzir o caminho. De muitas mulheres que acham que não são dignas de pregar o Evangelho e por isso não conseguem abandonar velhas práticas, continuam naquele círculo vicioso, cometendo as mesmas falhas todos os dias, porque ainda não entenderam quem é Jesus. E se você é uma dessas mulheres, hoje, eu gostaria de dizer para você, mulher, que Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a sua boca, assim como Jesus se entregou na cruz por nós, por mim, Ele se entregou por você também. Assim como Deus poupou a vida de Raabe, a família de Raabe, a casa de Raabe, mesmo ela sendo uma prostituta, assim como Deus fez isso naquele tempo, Jesus está aqui hoje para poupar o seu coração, para poder sarar as suas feridas e dizer: eis-me aqui. E que você possa viver, assim como diz Filipenses, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e seguindo para as coisas que estão adiante de mim. Então que você possa prosseguir para o alvo, que é Cristo. Que sem Ele nós não podemos nada. Sem Jesus a vida não faz sentido. E nós só conseguimos compreender isso quando deixamos a velha natureza para trás e aceitamos a natureza de Cristo. Então, se você é uma dessas mulheres que ainda não conseguiu entender que Deus tem propósito para todos, eu gostaria de te dizer que você é amada sim, é perdoada sim, é aceita por Jesus. E quem faz, quem muda, quem transforma é Ele. Porque Ele não faz nada pela metade. Jesus não faz remendo. Jesus, Ele faz a obra completa. E que você entenda que você é amada e ponto final. Sou grata a Deus por essa oportunidade de estar falando ao coração de você, mulher. E de estar falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Uma boa noite, um grande abraço.